Boa noite a todos e todas, boa noite, colegas vereadores, assistência. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 17 de junho de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Ausência justificada. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Ausência justificada. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Neguinho da Saúde. Boa noite, presidente. Boa noite, assistência e ouvintes da Rádio Norte. Senhor, não se envaideceu o meu coração, nem os meus olhos e nem enalteceram. Não me exercito em grandezas, nem em coisas muito elevadas para mim. Na verdade, tenho me comportado e sosseguei a minha alma como um menino desmamado de sua mãe. Como um menino desmamado está a minha alma. Espera, ó Israel, no Senhor a partir de agora e para sempre. Obrigado, vereador. Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 028 de 2025. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Enília Silveira Lucas, Luiz Antônio de Lemos, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Josué Galtério Machado e Luiz Carlos Espeste Prado, com ausência justificada dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Irandi da Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo presidente em exercício Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Antônio de Lemos. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. Precisa fazer uma retificação, senhor presidente, que o senhor estava na sessão ontem, não foi o presidente em exercício. Então a gente não vai colocar em votação a ata hoje, vamos colocar na próxima sessão para retificar, porque era eu que estava presidindo a Câmara ontem, não o vereador Nedilândia. Então a ata fica para retificação e aprovação na próxima sessão. Passamos para o expediente, com o secretário Paulo Rubilar. Senhor presidente, em respeito à mesa, vamos dar uma boa noite à turma do curso técnico. Então, Instituto Estadual de Educação São José, presente com os alunos da turma do curso técnico em contabilidade, se faz presente aqui, sejam todos bem-vindos. Essa casa é a casa legislativa, a casa do povo nortense, que tirem bastante proveito com a presença de todos os vereadores aqui. Obrigado pela presença. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Pedido de informação número 08 de 2025. São José do Norte, 17 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor presidente,
O vereador que a esse subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com o amparo que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa Legislativa, respeitosamente, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação sobre a atual situação do aparelho de tomografia do município. Justificativa. Considerando que o aparelho de tomografia já foi oficialmente inaugurado e divulgado como um avanço para a saúde municipal, questiona-se o motivo pelo qual o mesmo ainda não está em funcionamento, gerando expectativas na população e possíveis prejuízos no atendimento aos pacientes que necessitam do exame. Diante disso, solicita-se as seguintes informações. Qual o motivo pelo qual o tomógrafo ainda não está operando, mesmo após sua inauguração oficial? 2. Há previsão para o início efetivo do funcionamento do aparelho? Qual a data estimada? 3. Existem pendências técnicas, logísticas ou administrativas que impedem o uso do equipamento? Quais são elas? 4. Quais medidas estão sendo tomadas para garantir o início do funcionamento do tomógrafo e que em prazo? Solicito que, após o devido encaminhamento, as respostas sejam remetidas a este vereador no prazo legal previsto, a fim de que possa acompanhar de forma adequada a prestação dos serviços de saúde em nosso município. Sem mais para o momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, gabinete do vereador Josué Galtério Machado, requerimento número 06 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, pela condição de vereador desta colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras que seja realizada a colocação de saibro nas ruas da Vila do Lauro. Justificativa. Essa solicitação atende a pedido dos moradores da Vila do Lauro, que vêm enfrentando dificuldades de locomoção. Em períodos de chuva, o barro anteriormente colocado no local tem deixado o terreno escorregadio e propenso a atoleiros, causando preocupações e transtornos para os moradores. São José do Norte, 17 de junho de 2025, Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Associação Esportiva Cielo Nortense. Ofício 05 de 2025, São José do Norte, 16 de junho de 2025. Ao senhor Josué Galtério Machado, presidente do Legislativo de São José do Norte. Senhor presidente, venho por meio deste convidar a vossa senhoria e demais vereadores para prestigiarem e acompanhar os jogos estaduais da categoria sub-15 pela segunda fase do Campeonato Estadual da Liga Sul-Rio-Grandense, no dia 22 de junho de 2025, a partir das 13h30, no Ginásio Municipal de Esporte. Cronograma: 13 horas abertura, 13h30 Cielo e Elite Futsal, 15h30 Elite e AVF, 15h30 Cielo e AVF. Johnny Xavier, presidente da Associação Esporte Cielo Nortense. Esgotado o expediente do dia, senhor presidente. Uma questão de ordem aos colegas vereadores, eu solicito que o requerimento do meu gabinete, o 06, ele entre na ordem do dia de hoje. Então, aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Então, está aprovado o requerimento para entrar na ordem do dia, secretário. Passamos para a ordem do dia, então, com o secretário Paulo Robilar. Gabinete do vereador Josué Machado. Requerimento 005 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente,
pela condição de vereador dessa acolhendo a Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho, por meio deste, requerer ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, que seja retirada a demarcação das estacas das estacas de madeira que estão soterradas na orla da Praia do Mar Grosso, tendo em vista que tais estruturas vêm causando transtornos e riscos a moradores e frequentadores da região. Justificativa. As referidas estacas, muitas vezes parcialmente enterradas na areia ou expostas de forma irregular, comprometem a segurança dos usuários da faixa de areia, podendo ocasionar acidentes graves. São José do Norte, 16 de junho de 2025. Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Com a palavra, então, o vereador autor da matéria, Josué Machado. Eu peço a aprovação dos colegas vereadores sobre esse requerimento, que foi um pedido dos usuários, dos moradores que transitam e são moradores ali da Vila do Pescador e da Morumbi, que às vezes eles têm que transitar pela beira da praia, e tem aquelas estacas ali que foram cravadas no verão, para fazer a divisão ali dos banhistas e os carros, e quando acaba o verão, geralmente essas estacas são retiradas daquele local. E até agora elas não foram retiradas ainda, então é um requerimento que eu faço aqui, a pedido da comunidade ali que usa, e os pescadores também que trafegam por ali. Às vezes eles passam de noite por ali, com aqueles veículos deles, que são veículos já bastante deteriorado pela praia, às vezes com farol baixo e não tem uma iluminação melhor, né? Então pode causar um acidente ali e talvez até levar alguém a óbito. Então, antes que aconteça alguma coisa pior, a gente tem que tomar uma providência. Então a gente pede ao executivo que a secretaria responsável, eu não sei se é o trânsito ou é a obras, ou o turismo, não sei qual das três secretarias ali que é responsável pelas estacas, mas a gente pede a colaboração dos colegas que esse requerimento seja aprovado aqui para que o Executivo possa exercer a retirada daquelas estacas que estão ali. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Então, para quebrar o protocolo, uma boa noite a todos, né, os colegas, nobres vereadores, aos trabalhadores dessa Casa Legislativa, assistência presente e aos que nos acompanham pela Rádio Norte, pela TV Clube. Eu sempre deixo para o final, hoje eu vou fazer no início, que eu sempre esqueço desse momento inicial. Então, que todos sejam sempre bem-vindos, principalmente hoje com a plateia, né, assistência, muito bem representado com estudantes aqui do nosso instituto. Senhor presidente, queria que a gente já solicitou isso aí algumas vezes, porque entendo, né, eu sou morador da Praia do Mar Grosso, que seria automático. Tá? Ou a gente faz a manutenção daquilo ali, porque foi até solicitado uma vez para a Secretaria de Trânsito, e imediatamente foi retirado, o secretário Jonas se encaminhou, de alguns que estavam pela metade, é perigoso, na praia a gente, agora, período de serração mesmo, né, ele fica na cor da areia e a gente vai de carro, de repente de moto ali, de repente não veio, é um problema sério. Então é uma questão de precaução. Lhe parabenizo pelo reforço desse pedido, né, para que a gente olhe com mais cuidado. E eu fico preocupado que tem uns canos que durante o verão servem para colocar o lixo, que com as ressacas que dá ele sai rolando, ficam no meio da estrada ali também e podem provocar alguns danos maiores. Então, né, aprovo já esse seu requerimento para que a gente possa ter a nossa praia com mais cuidado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Neguinho da Saúde. Mais uma vez, então, boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Enília, assistência ao pessoal da Escola São José. Obrigado por terem vindo nos prestigiar. Boa noite ao pessoal que nos assiste de casa também. Peço a palavra só para te parabenizar, vereador, e dizer que nem era para haver a necessidade da gente precisar em fazer esse requerimento, né? Mas é de suma importância, eu acredito, na tua preocupação com as pessoas. Eu acredito que o órgão responsável por essa área já deveria ter feito a retirada assim que terminou a temporada do verão, né? Terminou a temporada do verão, até para não se perder esse material para o próximo verão, ter esse material para aproveitar
para os próximos, né? Só para te parabenizar e dizer que pode contar com a bancada do União Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enília Lucas. Boa noite, presidente, colegas vereadores, alunos do Instituto São José, do curso técnico em contabilidade. Agradeço a presença de vocês aqui na nossa assistência. A todos que estão nos assistindo neste momento e nos ouvindo pela Rádio Norte. Eu fico lhe parabenizando também, nesse momento, pela iniciativa, porque não adianta, a gente tem que prevenir antes que aconteça um acidente, depois não adianta lamentar, né? Então, eu acho muito importante, acredito que a secretaria competente vá retirar, porque acho que teve outro dia, foi o vereador Binho que comentou isso aqui também, né? Então, assim, a gente tem que prevenir as coisas, tá bom? Obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Lemos Chacrinha. Boa noite, presidente, colegas vereadora Enília, o pessoal do colégio que está nos prestigiando, São José. Boa noite a todos que nos escutam aí pelos canais da FM, a Rádio Norte, para fortalecer o pedido aí, porque tem coisas que nem disse o vereador Neguinho que não precisa estar pedindo. Eu já falei isso lá atrás, que o executivo pega a temporada, termina a temporada, tem que retirar algumas coisas, né, para evitar danos e evitar acidentes até com o pessoal na praia. Então, para reforçar esse pedido aí do nosso PSDB. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 05 de 2025 do vereador Josué Machado. Requerimento 028 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem através deste solicitar a esse Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente ou a empresa responsável, que seja feita uma verificação na rede elétrica na Rua Evilásio Setembrino Galtério, entre a Rua Aragão Bozano e a Rua Conde de Porto Alegre. E na Rua Conde de Porto Alegre, da esquina da Rua Evilásio Setembrino Galtério até o final da Rua Conde de Porto Alegre, em direção à Lagoa, no centro da cidade. Justificativa. Ocorre que os moradores desta rua nos relataram que sempre que a partir das 16 horas, quando vão utilizar aparelhos que precisam ser ligados à energia elétrica de 220 volts, não conseguem um total funcionamento desses aparelhos, devido à baixa carga, precisando assim que seja feita uma manutenção ou a troca do transformador para a regulamentação da voltagem nessas residências. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 16 de junho de 2025, vereadora Enília Lucas, União Brasil. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, colegas vereadores, eu fui procurada por alguns moradores ali da Rua Evilásio Setembrino Galtério e da Conde de Porto Alegre, em alguns trechos ali, que talvez seja o transformador. Isso, os moradores estão chegando a essa conclusão, que não está chegando lá a voltagem de 220. A partir das 16 horas, as pessoas não conseguem mais ligar um chuveiro, que não aquece, uma torneira elétrica, nada. Então, como não se sabe bem o órgão competente, eu solicito a alguma secretaria que repasse, né? Não sei se é para Equatorial, como é que eles têm que fazer através da secretaria. Eu estou solicitando para ajudar essas pessoas, né? Porque não é justo, eles pagam a conta da luz,
assim como todos nós, e não conseguem utilizar, chegam cansados do serviço e não dá para tomar um banho. Conto com o apoio de vocês, meus colegas. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência em especial hoje aqui, né, os alunos do Instituto São José, onde eu tenho um grande apreço para aquela escola, né, meus 2 filhos se formaram no ensino médio ali. Hoje tenho orgulho de dizer que estão os 2 na faculdade e tenho certeza que é o sonho de cada um de vocês também que estão, né, concluindo os seus estudos para chegar, né, a ter um futuro e uma profissão, né, que cada um almeja. Peço a palavra, senhor presidente, para contemplar o trabalho da vereadora Enília. Segunda-feira, isso já faz uma semana, segunda-feira passada eu estava na CE para resolver um problema de um amigo e chegou alguns moradores, né, das mencionadas ruas, né, do seu trabalho, em grupo, né, reivindicando lá na CE, né, esta matéria e esse tema. E hoje, terça-feira, né, eu vejo o trabalho da vereadora ainda não concluído, e isso quem está sofrendo é a comunidade, é o consumidor, né? E isso não somente acontece no trabalho mencionado da Vossa Excelência, nas referidas ruas, né, em outras localidades, principalmente do interior, né, essa falta de fase ou falta de energia que possa dar suporte a toda a comunidade. Sou favorável e eu acho que talvez vou sugerir aqui, né, que a casa talvez convide, né, algum representante da Equatorial para que possa, né, dar algumas explicações, né, para nós podermos repassar à comunidade, porque temos visto muitas situações que não são resolvidas e é um órgão que precisa dar, né, um serviço, entregar um serviço para a comunidade satisfatório, porque ninguém está pedindo de graça, né? Cada contribuinte paga. Então, eu sou pela aprovação e sugiro que nós possamos ir além ainda. Né? A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Neidlande. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Enília, aos vereadores que hoje estão aqui. Assistência aos ouvintes da Rádio Norte, Cidade Interior e pela TV Clube. Quero parabenizar a vereadora Enília pelo trabalho, acho que é importante, mas nós tivemos agora, em torno de 2 ou 3 semanas, numa audiência pública, onde eu fui representar, o presidente não podia ir. E nós temos muita melhoria para São José do Norte, vai ter 2 chaves, eles já estão elaborando, ainda a assessora do vereador José me acompanhou. Uma chave vai ser para abrir para o interior, para não ter mais problema de faltar energia elétrica, e outra chave vai ficar ali na CE, que vai ser para a cidade. E eles também nos prometeram, nessa audiência, que estava também o vereador Chula, que eles iam fazer as trocas daqueles postes que estão em perigo, quase caindo. Hoje eu tive com o vereador Chacrinha na CE, e o rapaz nos mostrou o poste que eles vão trocar, que fica aqui, frente o açougue do Bola, na rua 15 de novembro, se não me falha a memória. Mas é muito importante esse requerimento, vereador Enília, mas nós já temos a promessa e a solução que foi nos passado lá na Câmara do Comércio, em Rio Grande. Que a Equatorial já está fazendo o melhoramento, ainda falemos sobre o requerimento da senhora, que era dos postes, eles vão rever, que eles disseram que tem local que não tem como eles afastar da estrada. Mas na localidade de Bujuru, onde a senhora fez o requerimento, e nós mostremos para eles, e eles disseram que vão tomar providência. Então, não vou dizer que melhorou 100%, mas já está se encaminhando as coisas para melhorar a energia elétrica em São José do Norte. Só em nós ter essas 2 chaves, e a chave do interior não depender da cidade, vai ser grande importância. Também vamos botar um sistema
se desmontar aquelas, como é que se diz, não sei o nome agora, mas ela será, automaticamente será ligada num sistema que eles estão implantando, que não precisa deslocar uma caminhoneta. Não é subestação, é uns sistemas de chave, que ela se desligou e liga automaticamente, foi que eles nos passaram. Mas o MDB é favorável ao seu requerimento e a gente aprova junto com os outros colegas. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Quero contribuir com a colega vereadora, com esse trabalho que vem de encontro a essa comunidade ali, aquela rua especial, porque a gente sempre tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Quem é que não gosta de chegar em casa depois de um trabalho e tomar um banho quentinho? Todos nós aqui que estamos nessa casa. E essas pessoas hoje, pelo relato aqui do requerimento da senhora, elas não conseguem fazer isso. Então, que os órgãos competentes eles possam tomar uma providência o mais rápido possível para atender essa rua ali, né? Porque nos dias que a gente vive é inadmissível a gente conviver com essa situação, né? Então, o PSDB é favorável ao requerimento da senhora, apoia e estamos juntos nessa. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 028 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Indicação número 009 de 2025. São José do Norte, 16 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de as unidades de saúde das comunidades da 5ª secção da Barra e de Bujuru realizarem ao menos uma vez por semana atendimentos em horário estendido, correspondendo ao chamado terceiro turno, noite, visando ampliar o acesso da população a serviços de saúde. Justificativa. A indicação visa atender a uma necessidade real das comunidades da 5ª secção da Barra e de Bujuru, que estão localizadas em extremos do território municipal. Os moradores dessas regiões enfrentam grandes dificuldades de deslocamento até a sede do município, devido à falta de transporte coletivo regular e, quando disponível, o custo da passagem, às vezes, para o paciente é elevado, tornando o acesso à saúde ainda mais restrito. Além disso, muitas pessoas não conseguem se ausentar do trabalho ou de suas atividades diurnas para comparecer às unidades de saúde em horário comercial. A abertura das unidades durante o turno alternativo, mesmo que uma vez por semana, possibilitaria que essas populações fossem atendidas em suas próprias comunidades, de forma digna, segura e com mais qualidade de vida. Trata-se de uma medida simples, mas que pode representar um grande avanço na universalização e humanização do atendimento em saúde em nosso município. Atenciosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Então, eu entrei com esse requerimento, trabalhei na saúde durante 8 anos e ainda tenho atendimento no posto central durante todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 5 às 9, o chamado terceiro turno. E essas comunidades, a comunidade da 5ª secção da Barra, lá onde eu moro, e também a de Bujuru, são as duas mais distantes da comunidade. Eu achei que deveria ter a importância de o secretário ter um olhar melhor para essas duas comunidades, são as duas mais longe do município, e implantar esse terceiro turno, porque nem todo mundo tem as condições de conseguir sair após esse horário, após as 5 horas da tarde, para vir até o posto central, para depois voltar, sendo que o ônibus também, o último horário de ônibus para lá é 6 horas da tarde, fica complicado. Se ele conseguir implantar, ao menos 1, 2 vezes na semana, nessas duas localidades, na 5ª secção da Barra e Bujuru, vai ser de suma importância para a população, para os moradores,
tanto da 5ª secção da Barra como os de Bujuru. Espero que o Executivo e o secretário olhem com carinho sobre esse requerimento e peço a aprovação também dos colegas vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Vereador Neguinho, né, lhe parabenizo pela iniciativa, né, desse cuidado, pela universalização da saúde no nosso território, importante, os extremos. E só lembrando, que foi um pedido seu também, que esse atendimento, né, no 3º turno seja completo. Né, que o atendimento seja, que o paciente vá lá ser atendido e saia de lá realmente com atendimento. Né? Se for necessário marcar exame, né, encaminhamentos, porque também se for como é feito aqui no posto central, aí a gente deixa a desejar. Então, que essa conversa com o secretário da Saúde seja feito dessa forma, né, que ele dê esse atendimento que foi solicitado já pelo senhor aqui no município também. Parabéns. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado o requerimento, a indicação, aliás, 09 de 2025, do vereador Paulo Roberto Bernardes. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Gabinete do vereador Josué Galtério Machado. Requerimento 006 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, pela condição de vereador desta acolhenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Poder Executivo e à Secretaria de Obras que seja realizada a colocação de saibro nas ruas da Vila do Lauro. Justificativa. Essa solicitação atende o pedido dos moradores da Vila do Lauro, que vem enfrentando dificuldades de locomoção. Em períodos de chuva, o bairro anteriormente colocado no local tem deixado o terreno escorregadio e propenso a atoleiros, causando preocupações e transtornos para os moradores. São José do Norte, 17 de junho de 2025, Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Com a palavra, então, o autor da matéria, Josué Machado. Mais um requerimento aqui a pedido da comunidade, que mora ali na Vila do Lauro. No verão, eles passavam muito trabalho ali por causa da areia. E foi colocado, através do executivo, barro nas ruas ali. Só que o seguinte, no período de inverno, fica inviável as pessoas se locomoverem ali naquelas ruas, pela camada de barro ser muito alta e as chuvas agora serem mais intensas, então eles passam muita dificuldade em sair de casa, chegar de casa. Até me mandaram as fotos, e até as fotos não estão em anexo aqui no requerimento, mas eu posso encaminhar até para a secretária responsável aqui, da situação que eles estão passando ali. Então, a gente pede para que o executivo dê uma olhada ali, ver o que é possível fazer para aquelas pessoas que moram ali, porque está chegando agora épocas de chuva, promete bastante chuva agora para os próximos dias, e já está ruim hoje, e se chover mais ainda, vai ficar pior. Então, que essa comunidade possa ser atendida e que eles possam ali ser beneficiados com talvez um saibro, né? Eu acho que umas 3 ou 4 caçambas de saibro, se botar uma casquinha ali, já melhora bastante e eles possam trafegar com bastante tranquilidade naquele ambiente. Então, eu peço a aprovação dos colegas para que esse requerimento seja aprovado. E a palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 06 do vereador Josué Machado. Esgotada a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matérias, então, a ser discutidas na hora do dia, passamos para as explicações pessoais. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Eu quero deixar só aqui um abraço para Martinha, que está completando seus 2 aninhos hoje. Tá? Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador.
vai tocar 15 minutos para cada um. E o primeiro vereador a falar nas explicações pessoais é Paulo Rubilar. 15 minutos, vereador. Uma boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, em especial na noite de hoje, a professora Fernanda com os alunos do curso técnico do Instituto Estadual de Educação São José, pela permanência nesse momento com a gente aqui. Senhor presidente, me permite começar com uma reflexão. A vida é como um piquenique em uma tarde de domingo. Não dura muito. Só olhar o sol, sentir o perfume das flores ou respirar o ar puro já é uma alegria. Mas, se ficarmos discutindo onde pôr a toalha, quem vai sentar onde, quem vai ficar com o peito ou a coxa do frango, que desperdício. Mais cedo ou mais tarde, o tempo muda, a tarde cai e o piquenique termina. E tudo o que fizemos foi discutir e implicar uns com os outros. Uma reflexãozinha só para a gente dar, né, que às vezes a gente fica fazendo esse bate-bola aqui, vai lá e toma lá e dá cá, e a gente tem que entender, e eu peço a permissão dos nobres colegas, que a partir de agora, que eu já era para estar fazendo isso desde o início, eu sempre disse que a minha bandeira é São José do Norte, né, eu sou nortense e tenho amor a essa terra. Hoje estou aqui como vereador, e vou abrir o coração aqui para a comunidade nortense, aproveitando a presença dos alunos, presidente, porque na segunda-feira passada, quando nós estávamos na Câmara Municipal, lá em Porto Alegre, representando a esta casa, né, junto à Assembleia, junto ao IBAMA, junto ao esporte, né, vamos dizer assim, durante a sessão de segunda-feira, eu nunca imaginei sentir o que eu senti. Nós ficamos no mesmo quarto, aí o vereador ligou, começamos a assistir, eu estava escutando para ele, estava assistindo. Gente, me deu saudade da Câmara. Eu nunca pensei que ia dizer isso. Eu queria estar aqui junto com vocês naquele dia. Eu virei para o canto e fui dormir, não vi a sessão toda. Fui dormir porque assim, não, eu queria estar lá junto com os colegas lá. E porque o trabalho que eu estou fazendo aqui, para mim, hoje é muito importante. Como eu disse, ser nortense, né, fazer parte dessa história que nós estamos aqui. É importante, como ninguém diz, né, a gente está aprendendo, né, nós somos novos aqui, tem a experiência do Hildo, a experiência do Irandi, a experiência do Nedinho aqui, e da comunidade. Né, então a gente também vai aprender, e tenho certeza que a gente também vai acabar ensinando, porque são mudanças de pensamentos. E a gente vem se colocando, e eu quero deixar bem claro, a todo cidadão nortense, eu estou representante da comunidade de São José do Norte como vereador, para defender os interesses nosso de São José do Norte. E vocês sabem que as redes sociais, pulam muitas coisas aí. E as pessoas ficam cutucando a gente com a questão do governo federal, ou cutucando a gente com a questão estadual. Gente, vereador é para trabalhar no legislativo do município de São José do Norte. Do Estado, cuidam os deputados estaduais. Aí nós temos os nossos representantes. Todos nós, vereadores aqui, temos nossos representantes. E eu me sinto muito bem representado pelo Lindemeyer, ou melhor, desculpa, pelo Hallen, que é estadual, e pelo Zé Nunes, que são companheiros que estão sempre aqui, e quando a gente precisa, a gente fala com ele. Aí a demanda passa para eles. A gente vai buscar e vai lá e fazer. E pelo federal, eu tenho o Lindemeyer, que também é um deputado federal, que sempre esteve junto com a gente aqui. Então, essas pautas, a nível nacional e a nível estadual, eu não vou perder tempo de estar respondendo. Estou dizendo hoje, não falo mais. Tá? Não falo mais. Se querem falar sobre o governo, vão falar. Eu vou defender, estou hoje com o Partido dos Trabalhadores aqui, defendo a bandeira do Luiz, que foi nosso candidato a prefeito. Estamos aqui para construir uma proposta junto a São José do Norte, por isso é a minha bandeira. Então, qualquer um que queira falar, cutucar alguma coisa com o Binho, fala sobre São José do Norte, sobre o nosso trabalho aqui. Tá? A nível federal, a nível estadual, deixa para o deputado estadual, deixa para os deputados federais, para os senadores lá, resolver o problema com eles lá. Porque se nós não conseguimos, aí vocês estudantes, vocês sabem disso, o professor dá a matéria e a gente tenta estudar, e se o professor não der da maneira certa, complica a vida da gente. Complica. Não consegui captar, não consegui entender. Ou seja, se eu não consigo resolver os problemas nossos aqui,
E a gente está vendo aqui quantos pedidos, quantos requerimentos de coisas que a gente pede, a resposta não vem, o secretário que não responde, ou se vem, vem pela metade. O que eu vou exigir do governo federal? Como é que eu vou exigir do governo estadual? Para, gente. Tá? É nítido o papel de um vereador, é trabalhar pelo seu município. E eu vou buscar apoio lá nos deputados, como todos vocês fazem. Então, eu tenho meus representantes dos deputados estaduais, tenho meu representante do deputado federal, e a eles que, quando tem uma demanda a nível federal, eles que vão resolver. Não vou ficar perdendo tempo de dar resposta assim. Tá? Então, já deixo bem claro. Se alguém quiser falar, vai entrar aqui e vai sair aqui. Eu quero fazer as coisas para o São José do Norte. E como a gente fez, a gente esteve lá no IBAMA, ao contrário do que muita gente diz, nós fomos lá a convite do vereador, ex-vereador Luiz, hoje secretário de Pesca da cidade de Rio Grande, junto com os vereadores, 2 vereadores de Rio Grande, né, junto com pescadores, falar com o IBAMA sobre a maneira truculenta que o IBAMA atendeu, né, abordou junto com outras instâncias, era Patran, era Marinha, era federal, tudo junto, a maneira que foi muito bem colocada aqui por todos os colegas, e a gente não pode aceitar isso, e a gente foi lá conversar, foi levado pescadores que relataram o que vivenciaram, porque a gente estava representado, o deputado Halley estava lá, abriu as portas do IBAMA para a gente conversar, o vereador, o presidente da casa estava lá, e a gente viu o relato, né, da indignação dos pescadores pela maneira. Então, nós temos que cuidar do que é nosso aqui, do que é nosso. Né, foram os nossos pescadores que foram abordados, e isso não é de agora, não é somente desse governo federal que está aí, do governo estadual, isso já vem há muito tempo. Há muito tempo eu ouço falar que a maneira de abordagem em cima dos produtores locais sempre foi truculenta. A gente sabe disso. Tá? Então, estamos representados sim e fazendo nosso papel. Fomos lá e o vereador, ex-vereador, nosso secretário hoje de Pesca de Rio Grande, teve a sensibilidade de nos convidar, porque nós estávamos lá e disse, então aproveita e já vem aqui e participa com a gente na reunião. Assim como a gente teve, já foi falado, a gente esteve lá na secretaria, na Assembleia, falando da Guarda Municipal, acompanhando o presidente, né, representando o Executivo, porque não tinha ninguém do Executivo, junto aos policiais, os militares da Guarda Municipal que estavam lá. Depois a gente teve na questão do esporte, ou seja, a gente está fazendo o papel da gente. Aí a gente vai colocar alguma coisa aqui para resolver o município, população nortense, eu vou dizer sempre. Tá? Nós estamos aqui como vereadores para legislar e fiscalizar. E se alguém não entendeu ainda o que eu disse, nós começamos em 1º de janeiro de 2025. No dia 19 de janeiro, nós começamos a fazer o meu gabinete, eu, Paulo Tomás e o Osmar, começamos a fazer visitas a todas as secretarias, fomos todos, né, todas as secretarias nos atenderam muito bem, conversamos muito, a gente fez um relatório, e marcamos, depois conversamos com todos, passamos pelas escolas, não conseguimos passar em todas ainda, mas passamos pelos SFs, também não conseguimos passar em todos ainda. A gente fez um relatório para levar para o prefeito. Essa reunião ficou marcada para o dia 18 de março, empurraram para o dia 27, aí nos atenderam, o prefeito nos atendeu e passou uma tarde com a gente. Ele foi muito sensível e a gente não conseguiu passar a metade do relatório para ele. Tá? E se a gente não fez nada, eu tenho dito, ontem o pessoal meio que se indignou pela minha fala, pela denúncia que eu fiz, pela questão do maquinário, e todo mundo constatando isso. Tá? Se o transporte escolar está sendo terceirizado com ônibus de fora, é porque o nosso transporte não está dando conta. Tem alguma coisa errada. Né? Eu recebi fotos de maquinários, talvez o presidente saiba disso, que está lá na capela, meses atirado lá, que ninguém vai lá cuidar. Então eu fiz um relato e isso repercutiu de uma maneira, mas eu quero ajudar o prefeito, pessoal. Eu tenho dito, só que ele não me atendeu. E como é que eu vou fazer uma ação se eu não conseguir concluir o meu relatório com ele ainda de mostrar? Se ele não quer me ouvir mais, tudo bem, beleza. Mas a proposta é diálogo e progresso. Está lá na folhinha. Né? Vem no cabeçalho da Prefeitura Municipal. Aí eu perguntei ontem, diálogo com quem e progresso para quem? Eu sou nortense, está ali minha bandeira. Eu tenho amor à minha terra, eu vou querer fazer o melhor. Vou me abraçar com o Neguinho, com a Enília, com o Hildo, com o Irandi, com o Josué, com o Nedinho, com o Chacrinha e com o Chula, em benefício do meu município. Aquilo que for melhor para nós. A transparência tem que ser clara. E desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito. Ele deu a resposta hoje à noite, aí ele mostrou uma máquina, tá, e admitiu que a máquina estava com problema na esteira. Tá, se ela está com problema na esteira, ela não sai do lugar.
Ah, mas ela está funcionando. Aí a pá funciona. Bota ela andar lá dentro do terreno da Progás, então. Né? Eu não tenho máquina, mas não adianta funcionar só a pá. Adianta estar funcionando a pá e a máquina não poder sair do lugar? Não adianta. Vamos ser claros, vamos ser transparentes. Então é isso que a gente quer, prefeito. A gente quer estar junto. Eu vou dizer sempre, eu tenho amor a essa terra. Eu não tenho pretensão política de continuar. Eu tenho pretensão de fazer um trabalho bem feito junto com todos vocês e fico muito feliz, Josué, e aos companheiros que estão aqui, né, de me darem essa oportunidade de estar construindo juntos, o que a gente quer. Então eu não vou perder tempo com coisas lá de cima. Não vou. Tá? Outro dia o Hildo, eu não estava aqui na segunda-feira, Hildo, que depois eu assisti, né, o Hildo falou sobre a questão da mineração. Gente, a mineração independe do governo que está lá. Se fosse outro governo, passava também, vereador. Passava. Tá? Não é a questão de ser o governo A ou B, porque o interesse é financeiro. O interesse é maior que a nossa capacidade de buscar a solução. Infelizmente. Né, e o senhor citou, né, depois eu ouvi essa fala, né, que é por causa do Alexandre. Não foi Alexandre de Maia. Não cita, eu acho que o senhor foi infeliz quando o senhor disse isso. Eu sei que estou falando agora porque o senhor vai falar depois aqui. Tá? E o senhor disse que vai lembrar os agricultores, mas fala com clareza. Porque a deputada, que era ministra, na época que passou também, e não emperrou a mineração, era do seu governo PP. Estava no governo do Bolsonaro. Tá? Então vamos lá, vamos começar lá no início. Né? Eu acho que as coisas têm que ser claras. E eu vou ser bem claro, não tem nada a esconder aqui. Estou trabalhando, tá? E ainda mais aproveitando a presença por ser professor. Eu tenho que ter transparência, sim, no que eu estou dizendo. Quem foi meu aluno sabe disso. Então eu gostaria que a gente jogasse com clareza. Não vamos iludir, eu não vou aqui iludir a comunidade. Eu tenho o maior respeito pelo prefeito, e eu digo para todos, todo mundo sabe. Tá? O meu prefeito era o Luiz, mas hoje é o Nero. A população elegeu o Nero, eu vou defender o Nero. Dentro daquilo que está certo, dentro daquilo que a gente quer o melhor para o município. Pronto. Eu não quero puxar o tapete de ninguém, porque se eu pensar em puxar o tapete de alguém, eu vou estar puxando o meu também. Eu moro aqui. Eu vou querer as coisas erradas para quê? Quem me conhece sabe quanto eu sou chato nessa questão. Né, de dar, como diz, né, o trecho bíblico, dar a César o que é de César. Quem está correndo atrás do dinheiro, deixa pegar o dinheiro. Tá? E dar a Deus o que é de Deus. Então o meu coração está tranquilo, eu sempre digo, eu deito e durmo. Tá? Porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então o que a gente precisa é ter essa transparência. E eu peço mais uma vez à comunidade nortense, eu estou e vou, tá? Vou representar aquilo que não vier a contento das explicações que a gente tem pedido, e muitas aqui. Então, como eu não tive o retorno do prefeito ainda, eu não quero ser imaturo, tá, a ponto de não dar o direito, né, dizer assim, olha, eu preciso terminar com o senhor no meu relatório, se o senhor não quer me ouvir, tudo bem. Pronto, aí a partir daí eu passo, porque eu tenho vários processos, várias questões que são complicadas, e foi apontado por vários vereadores aqui, não só por mim, né, da maneira que o governo está funcionando, e eu quero estar junto, eu quero ajudar, primeiro, para resolver tudo que a gente vai fazer mudança em casa, como a gente diz, né, a gente incomoda um pouquinho. Né, para fazer mudança em casa, a gente incomoda um pouquinho. E essa casa hoje, com essa estrutura que tem, gente, está incomodando muita gente. Porque muitos queriam estar aqui dentro, mas são 9 cadeiras que eu ocupo, eu sempre disse. Né, quando a gente ia fazer campanha, eu quero sentar numa cadeira, não vou sentar nas 9. Pronto. Né? Pronto, estou aqui para representar a comunidade que acreditou no que a gente, cada um dos colegas que estão aqui, estão aqui para representar a comunidade. Vocês têm que cobrar de cada um de nós aquilo que vocês esperam de nós. Então, fiquem à vontade. Né? Eu também, além de ter sido aluno do Instituto São José, na época era Escola Estadual de 1º e 2º grau São José, foi quando eu me formei, fui professor dessa escola, fiz o magistério na escola, depois de fazer a faculdade, fiz o magistério e depois me formei, fui professor na escola com a qual eu tenho o maior carinho com São José. Fiz curso técnico de contabilidade também. Então, gente, vamos olhar para São José do Norte, sim. Tá? A municipalidade merece respeito. Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou. Eu estou aqui para fazer meu papel como vereador. E como vereador eu vou trabalhar para São José do Norte. Pelo Estado, que os deputados estaduais trabalhem pelo Estado quando a gente manda as demandas. E pelo governo federal, que nós temos os nossos representantes, senadores, deputados federais, que façam por nós o nosso papel lá. Não vou perder tempo, porque eu vou entrar numa não vou ter voz. Né? A gente é tão pequeno, se a gente não consegue resolver aqui. Então, que vocês entendam isso,
que a gente vai continuar trabalhando. São 6 meses de trabalho. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. É um prazer, tá? E fico já na expectativa da próxima semana. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Idomar Xavier. 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores que aqui permanecem nesta noite. Mais uma vez, os alunos do Instituto São José, a quem nos assiste pelos canais digitais, pelos meios de comunicação. Vereador, secretário me antecedeu, eu não me lembro de falar em nome de ninguém aqui. Vossa Excelência está falando, eu não falei em nome de deputado. Eu disse que um deputado chamou representantes do povo de mentiroso. E ele vai ser cobrado aqui. Quando chegar o momento certo, vai ser cobrado. Porque nós não temos memória curta. Né? Então, eu não falei em nome de ninguém. O nome que a Vossa Excelência está citando aí é por conta da Vossa Excelência. Não quero ser, depois, buscar na justiça algum problema de que eu tenha falado. Bom, eu não vou adentrar nesses assuntos. Se for falar de todas as questões que nós temos sofrido, principalmente os agricultores, os pescadores, diante do que o governo federal vem fazendo, eu ia perder meu tempo aqui, e eu acho que nós temos que estar atentos às questões do município. Como a Vossa Excelência mesmo disse, as questões nacional, nós vamos buscar junto com os deputados, aqueles que realmente representam a nossa comunidade, e não chamam nossa comunidade de mentiroso. Bom, eu quero aqui, parabenizar a Enilda lá no Estreito, que estará de aniversário amanhã, toda a sua família. Parabéns a Enilda. Também quero parabenizar, já passou, mas estive no dia presente, a entidade APAI no nosso município. Uma entidade que presta um trabalho grandioso à nossa comunidade, tem o respeito da comunidade e tem o respeito do nosso mandato. Sempre que nós podemos, nós estamos à disposição, seja buscando recursos, e um dos recursos que está sendo quase entregue, já era para estar entregue, a construtora está atrasada, que é a quadra poliesportiva, vai beneficiar aquela comunidade, vai beneficiar toda a comunidade de São José do Norte que frequenta a PAI. Então, a todos os coordenadores, colaboradores, que aquela casa tenha muito mais aniversários por muitos anos a comemorar, porque ela tem um serviço, tem um papel prestado à nossa comunidade e merece todo o respeito de nós e de nossa sociedade. Quero mencionar que não vou poder estar amanhã numa reunião que marquei junto ao prefeito e juntamente aos coordenadores da APAI, mas a reivindicação é deles, eles sabem o que proposta vão levar ao executivo e com certeza estarão lá amanhã no horário marcado. Quero também, rapidamente, parabenizar a comunidade do Passim, pelas festividades no fim de semana, com muita dificuldade, com intempéries de chuva, com problemas diversos, mas que foi realizado um grande evento naquela comunidade. Estivemos presentes no domingo o dia todo, e mesmo no sábado, com toda aquela chuva, se fez presente um grande público no início das festividades. Parabéns a todos, principalmente, eu vou mencionar alguns deles, o Wilson, que é o coordenador, a Neneca, o Paulão, e todos os colaboradores, que promoveram mais um grande evento que é cultural no nosso município, as festividades. Bom, tivemos também, no primeiro seminário técnico regional da cebola, no dia 12,
ali no salão paroquial, e eu trago como muito importante esse seminário, né? Tivemos palestras como correção de solo, como também lidar, né, com as doenças na cebola. Então, a primeira palestra foi sobre as doenças de cebola. Quem planta cebola sabe o quanto é difícil de se ter um manejo, né, para que nós possamos ter o domínio, né, da raiz rosada, das doenças de folha, 7 voltas e outras doenças nos dias de hoje, né, com a intempérie, o clima muito destemperado. Isso promove muitas doenças na cebola e a economia do nosso município. Então, a palestra inicial foi sobre as doenças, né? A segunda palestra, e eu sou agricultor, e sei e sinto muito isso na pele. Nós cada vez temos menos áreas para produzir, mas cada vez mais nós precisamos produzir mais. A população aumenta, a necessidade, né, de alimentar o povo é maior. E tem esses desafios. E hoje, para se ter dentro de uma área, às vezes o agricultor tem 10 hectares de campo, planta 8. Então, ele não consegue fazer a rotatividade dentro da propriedade, né, de área. Então, ele tem uma área minuta, mas precisa ter uma demanda maior. E a correção de solo é muito importante para que nós possamos utilizar bem esse solo, para que nós possamos ter mais vida duradoura para uma mesma área produzir. Vocês aqui que são alunos, né, sabem que o futuro de vocês, né, depende do campo, da indústria, depende de toda uma engrenagem, né? O município, ele depende de toda uma estrutura. E o campo, hoje vem sofrendo muito, em todas as áreas, seja nós aqui na área da cebola, seja na área da soja, seja na área de milho, de arroz, feijão. Cada vez mais os desafios para produzir são maiores. E se nós estivermos fazendo a nossa tarefa, produzindo, mas também cuidando do nosso solo, para que ele não esteja doente, para que ele não esteja improdutivo, nós precisamos buscar conhecimento. E foi o que o seminário proporcionou aqui no município, né? Eu achei muito proveitoso, porque são demandas cotidianas do agricultor, demandas que nós precisamos cada dia estar resolvendo, né? Então, acredito, né, que foi tirado um proveito, assim como também tem o lado crítico, né? E eu cobrei isso lá no momento, quando fiz uso da palavra, de que faltou divulgação, faltou mais aglutinação para aquele movimento, porque um movimento daquele, com a valorização que precisava, com as matérias que eram, com as palestras que foram feitas, e com representantes de quem pode também auxiliar, que é o governo, né? E queiramos ou não, nós somos dependentes, né, do governo federal, porque nós somos dependentes de Pronaf, nós somos dependentes de recursos e insumos que precisam estar no campo e precisam de políticas públicas fortes. E aí estava também o representante do MAPA, do Ministério da Agricultura. Vamos ver, vamos ver se eu acho o nome dele aqui. Ele na verdade, ele é de família, o José Kleber. Eu acabo esquecendo o nome, mas já tive várias audiências com ele. O José Kleber é família de Palmares do Sul, família de agricultores, e hoje está há alguns anos já lá no Ministério da Agricultura, e estava aqui no município. E veio falar sobre o zoneamento climático, né? As vantagens que isso proporciona,
os programas políticos, mas eu pude, na oportunidade, fazer o contraponto, e esse seminário proporcionou isso, que nós mostrássemos a verdadeira realidade. Quando foi feito, né, eles denominam a palavra ZARC, que é o zoneamento climático, quando ele foi criado, elaborado pelos ministérios integrados do governo federal, ele foi feito com um levantamento em Santa Catarina. Isso nos traz um grande prejuízo, e nosso presidente sabe muito bem, né, já foi secretário da Agricultura, que o nosso município, a nossa região e Santa Catarina tem uma distância muito grande, principalmente em questão de argila, né, que é o sedimento que dá a consistência, que dá tecnicamente, nas análises de solo, a capacidade de produção ou não. E eu fiz o contraponto junto ao José Kleber, de que o ZARC que ele apresentou, ele beneficia estado como Santa Catarina, estado de maior argila, de relevo, como Cerrado, Bahia, aí já o Nordeste já é menos argiloso, mas não contempla nós. Tem uma escala, né, que foi criada, que é de AD1 a AD6. Isso quer dizer o quê? Quem está classificado? Isso é a maior parte dos agricultores nossos aqui. Nós somos agricultores, plantadores de cebola há 200 anos. O mais velho município do país a produzir cebola. O segundo no mundo. O primeiro é o Egito. E até hoje, plantam até em cima das pedras e dá cebola. Que nós estamos na classificação, a maioria do AD3 para baixo. O AD1 é uma classificação que nós, nem produtor de cebola somos. Na categoria deles, nós não conseguimos produzir cebola. E nós mostramos para eles que não. Cada vez nós conseguimos produzir cebola com qualidade e com produtividade. O AD2, ele proporciona ao agricultor só 60% direito nos Pronaf. E o AD3, 80%. Desses para cima, já é um terreno mais, com incidência maior de argila e proporciona, dentro das categorias deles, dentro das classificações deles, uma produção que realmente nós, na prática, temos. Com isso, né, nós já tínhamos encaminhado, junto com o subcomitê, junto com a secretaria, já tínhamos encaminhado um documento em janeiro, né, questionando a maneira do ZARC ter sido implantado no país e não levado em consideração a região litorânea. E agora, com esse contraponto que fizemos, tivemos a oportunidade de mostrar ao governo federal que já está tramitando dentro dos ministérios, né, uma nova revisão para a região. Então, através destas audiências, através de seminários, através de audiências nos ministérios, quem tem a demanda, que a gente vai buscar soluções, né? Então, pelo menos ficou prometido de que será feito um novo estudo pela Embrapa, pelos órgãos competentes, Emater, para que possa separar, né, por região, e assim cada uma ter a sua peculiaridade demandada. Assim como também, né, se tem cobrado muito o reconhecimento de origem. O porquê o reconhecimento de origem? O arroz gaúcho, ele vale R$1 a mais sempre em saca do que o arroz de outros estados, porque tem reconhecimento de origem. E assim como tem outros, né, na serra, a uva, e vai por aí, por diante. E a cebola, nós buscamos também esse reconhecimento de origem, porque a cebola gaúcha, a cebola do litoral médio, ela tem uma diferença no sabor, em qualidade, em vários
áreas, né, que o resto do país. O resto do país produz cebola branca, uma cebola branca que se chama. Nós chamamos de cebola baia, mas é uma cebola branca. Cebola sem coloração. E é posta no mercado do país todo e tem bom mercado. Agora, se nós colher cebola branca aqui e mandar para o resto do país, a nossa cebola não tem serventia. A gente bota na beira das valas aí. Então, é muito importante sempre estar no diálogo e debatendo. Para encerrar, senhor presidente, eu tenho um respeito muito grande pela Vossa Excelência, né? Mas eu não gosto de que seja feito e não se fale, não passe imune. Eu não falei nome, nem jamais vou falar nome nesta tribuna, ninguém me pega falando nome. Agora, se o deputado serviu a carapuça, ele que vista. Obrigado. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Luiz Lemos, Chacrinha. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que nos assistem aí pelos canais da TV Clube e da Rádio Norte. Quero dar uma boa noite à nossa comunidade, desde a 5ª secção da Barra, o Capão da Areia. Hoje eu quero falar aqui sobre uns requerimentos que eu pedi esse requerimento lá dia 14 de março, vereador Binho. E aí o senhor me disse que tem uma máquina funcionando no pátio ali, uma reta. Então, por que essa reta não foi lá fazer o nosso serviço lá no Beco da Progasa, lá atrás? 14 de março eu pedi lá para fazer essa limpeza, essa drenagem de valas, e passar esses 3 meses e nada aconteceu ainda. Está aqui o requerimento. E aí diz que tem máquina parada ali sobrando, aquela esteira, eu acho, veio no tempo no tempo que o deputado Daniel passou para nós, né, para a agricultura. Foi uma emenda parlamentar do deputado Daniel Traziak. Deputado Daniel Traziak, né, que deu para, no tempo que o presidente era secretário 2021. Da agricultura. E ela, se ela estava na foto, se ela está parada lá funcionando, ela daria, com certeza, essa máquina para fazer esse serviço aqui de drenagem, de limpeza de vala ali naquele beco que é nos fundos no Beco da Progasa, o beco que se chama Sete Valta, acho também, que dá lá para o outro lado, que vai para a praia, atrás do Dario. Aquilo ali é um requerimento aqui que o pessoal já me pediu. Isso aqui eu venho desde janeiro já peleando para fazer essa drenagem, essa limpeza de vala lá. E aí depois, dia 14 de março, isso foi o segundo requerimento que eu entrei, na segunda semana, ou na primeira, 14 de março, que eu entrei pedindo essa limpeza lá para o pessoal da praia, que essas águas saem tudo aqui na perimetral e lá no da Sete Valta lá que vai para a praia também, na ponte. E é uma pena, mas passou 3 meses, não foi atendido também esse pedido aqui, né? Mas temos esperando, acho que vamos ter que fazer outro requerimento para ver se o pessoal é atendido lá, porque se tem a máquina lá, se diz que está funcionando, um dia, 2 ali de serviço, não leva, vamos limpar tudo, né? E aqui hoje também a perimetral aqui que nós pedimos, ficou bom, fizeram a drenagem, ficou muito bom, mas as valas não foram limpas. Aqui atrás do cemitério, no beco ali do Luiz Adão, onde sai, e hoje o pessoal ali da Vila do Tom, ali atrás, está tudo ilhado ali, pedindo ajuda, mas já tem um requerimento também do vereador Irandi, tramitando, porque também eu acho não fizeram nada, por enquanto, até agora, e a gente vai ter que ir em busca de respostas, né, porque se limpa as valas ali, que sai para o lado do cemitério, não vai acumular água lá no fundo, que vem pelo tom ali, atravessando os campos. Então, é uma pena, uma máquina daquela está parada dentro do pátio ali,
e dizer que a máquina está funcionando e as valas tudo para limpar é uma falta de quê? Né? Tem que se organizar, então. Tem que trabalhar, né? Não adianta. Então, vou deixar aqui essas minhas palavras aí, porque é uma pena, né? A gente com 3 meses aí de solicitação de requerimento e ainda não ser atendido. Porque a população, o pessoal que planta ali, que é cebola agora, o pessoal presta já a apanhar o cebolinho para fazer mudas aí, para pegar a plantação, e essas valas de drenagem aí não estão limpas ainda. Mas esperemos que ainda tem um tempinho ainda para eles se reorganizar e pegar, fazer esse serviço aí. Mas vamos peleando que dá certo. Também quero mandar uma boa noite lá para o pessoal do 3º Distrito, lá, que vai ter a festa em louvor de Santo Antônio, agora no dia 21, 22 lá, José Antônio lá, o Josiel e família, que é no campo deles ali a festa. Também dar um alô lá e convidar o pessoal, a população, para a festa lá na localidade do Turpim, lá, que com certeza agora o fim de semana vai ser um fim de semana gaúcho aí, bueno aí, vai dar do pessoal sair, curtir uma festa, dar um passeio e aproveitar um pouco. Tá bom, então? Dá uma boa noite a todos aí e vamos esperar que o serviço seja feito. Boa noite. Obrigado, vereador. Seguimos agora, então, com as explicações pessoais com o vereador Nedilande. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM e TV Clube. Começando pela noite de hoje, vamos falar em administração. Ontem aqui, eu não gosto de falar, o companheiro Chula não está aí, o nosso colega, mas na minha vida pública, até hoje, eu ainda não vi uma administração tão boa como foi a administração Vicente Ferrari. E eu fui vereador no mandato do prefeito Ferrari e a gente tinha divergência, mas foi um dos melhores prefeitos que teve esse município, aonde botou o município no rumo certo, no rumo do desenvolvimento, e hoje, se nós temos colhendo esses frutos, é daquela administração do Ferrari. E eu vou dar um exemplo aqui, que a gente não pode se esquecer. Aí dizem que o vereador Nedinho só critica. Não, eu critico sim aquelas coisas que estão errado. Mas esse vereador que está aqui, em 6 meses de mandato, teve a satisfação de ajudar a comunidade do Norte, independente das divergências políticas. Esse vereador trouxe 50 casas populares, que foi através do nosso deputado. Eu fiquei muito faceiro de ir atrás do Kaique ver o terreno já planeado para fazer 10 casas e as outras 40 vai ser lá perto do polo universitário. Então, a única preocupação que nós se preocupemos é que essas casas cheguem nas pessoas que são carentes, aquelas pessoas que precisam de ter uma moradia digna. Então, a gente fez já o nosso trabalho. Trouxemos R$1 milhão que vai ser investido em infraestrutura. Fomos a Porto Alegre, junto com o prefeito, e entreguemos em mão ao prefeito. Um carro para a guarda municipal, que hoje até deu um probleminha, fizemos o pedido novamente, e, graças a Deus, vai vir esse carro. Então, e fora nos outros mandatos que nós já ajudemos esse município. Na minha administração, como presidente dessa casa, em 2021, destinei R$449 mil à prefeita Fabiana, que botemos 300 mil
no posto de Bujuru, que hoje o vereador Neguinho está pedindo que esteja um terceiro turno, eu já discordo. Eu acho que nós temos que ter um posto 24 horas naquela localidade, mas com condições, com um médico que venha dar condição ao terceiro distrito, que é muito esquecido pela arrecadação que contribui para esse município. Nós investimos, no outro mandato, 250 mil para a rua 25 de outubro. Nós trouxemos 250 mil para a rua 4, na Cidade Baixa. Nós, na sobra que tivemos do nosso mandato, mais 100 mil. E ainda trouxemos verba para calçar a travessa da Carlos Bulamarque e aqui a travessa, eu não sei o nome dessa rua, perto da pracinha ali também. Então, a gente contribui, mas a gente também cobra. Temos que cobrar, porque não é cabível. E a prefeita anterior se elegeu com a ajuda do MDB. A realidade é essa aí. E agradece ao ex-vereador Fernando Antônio, porque se ela não tivesse levado Ferrari como vice, talvez não ganhasse a eleição. E na segunda eleição, não tinha candidato, vereador Binho. Vamos ser realistas. Olha os candidatos às votações que fizeram. O mais votado foi o Arthur. Mas ainda dizem que foi uma grande prefeita. Eu digo, grande prefeita foi no tamanho, ela é alta. Mas não se lembra a comunidade em ver o quanto trouxeram de investimento os vereadores. Não foi só eu que trouxe, o vereador Luiz trouxe uma barbaridade de emenda, o vereador Irandi trouxe, o vereador Cristino trouxe, o vereador Lincoln trouxe, o vereador Ronei trouxe. Todos os vereadores trouxeram, e essa maioria das ruas que estão calçadas foi verba de deputados que mandaram. Mas aí não aparece o nome do vereador. Só aparece o nome do vereador quando querem criticar. Aí aparece o nome do vereador. Então, eu só estou fazendo um relato aqui. Aí, o vereador Binho ontem se manifestou, eu também me manifestei, e eles ficaram bravos, foram para a rede social, o prefeito falar que não é assim. É como o vereador Binho disse. Se ele diz que está tudo dentro das normalidades, que faça igual o prefeito Ferrari, que bote dia 7 de setembro a frota desfilar e mostrar para a comunidade que não está sucateada como eles fazem. Eu aqui cobrei da Secretaria da Educação, e hoje estou vendo uns jovens, estou vendo a professora Fernanda, aqui nessa casa, que me alegra muito, mas nós tivemos o segundo gestor professor, e eles parecem que não se preocupam com a área da educação. A área da educação é a área a área que significa mais para o município, para esse estado e para o país. É através da educação que se desenvolve um município, se desenvolve um estado e se desenvolve o país. Está aí o exemplo. A China investiu na educação. Olha a potência que é a China. Então, que eles dessem mais atenção àquela classe que eles fazem parte. E o prefeito Neromar, ele acha que administrar uma prefeitura é ser diretor de uma escola. É totalmente diferente. Uma escola, tu lida com poucos professores. O município, tu lida com várias pessoas e vários órgãos. E não é dessa forma. E eu digo aqui, se o prefeito Neromar não pegar as rédeas da carroça, vamos dizer assim, vai ser muito difícil botar a prefeitura no rumo. E eu me preocupo mais, que já saiu ali de dentro, o vereador Paulo Rubilar, que parece que vão começar a demitir gente, porque pode faltar para pagar a folha de pagamento. Eu não sei. E aqui me surpreende muito, recebemos um ofício da secretária de obras pedindo recurso a essa casa para investir num cestinho, num carro que compraram. Quando compraram esse carro,
Foi incompetência. Se vai comprar um carro, já compra com o cestinho, que é para trocar as lâmpadas. E agora está pedindo 200 mil essa casa do nosso o 10º. E outra coisa, presidente, desde o mandato passado ela tentou reduzir o repasse para essa casa. E é uma lei federal, ela tem que saber que é 7% que vem para essa casa. Depois, no fim do mandato, se sobrar, a Câmara sempre devolve e pede aonde investir. Calçamento da praia, que os colegas vereadores aqui fizeram um tumulto naquele dia, porque queriam que o secretário de Planejamento falasse. Nós não impedimos o secretário de Planejamento falasse, mas tinha que ver dentro do regulamento e dentro do regimento da casa. Por que agora não marquemos uma sessão especial e vamos ouvir ele? Nós, vereador, ouvir ele. Aí fizeram um saragaço, aquele negócio, e ele não se manifestou mais. Ninguém impediu de não ouvir ele. E nós queremos ouvir ele. E queremos que as pessoas, o presidente, façam uma sessão extraordinária e traga ele aqui para nos esclarecer sobre o calçamento da perimetral, sobre o porquê que foi calçado a Rua 2, a praia, né? A Rua 1 da praia. Nós queremos saber o porquê que aquela verba foi para lá. O porquê não determinaram para a perimetral todo o dinheiro, para terminar a perimetral. A Interpraias, eu disse a perimetral, a estrada da praia. Parabéns para a prefeita, mas teve recurso de 1 milhão do governo do Estado, teve emenda parlamentar do antigo PT do Madruga, do finado Madruga, que Deus tenha. Então é isso que a comunidade tem que saber. Aí hoje me perguntaram, vereador, por que o senhor não fala mais em saúde? Eu estou esperando para falar na hora certa. Eu estou para falar na hora que tiver que falar. E se chegar para mim o que me prometeram chegar os documentos, eu vou ser o vereador que vou pedir uma CPI da saúde, para nós ver várias coisas erradas que tem na saúde. E tem muita coisa errada. O colega vereador sabe disso, trabalhou lá e sabe. Pessoas, coitadas, esperando nas filas, é exame que não anda, é mal administração, mas nós queremos fazer na hora certa, vereador Binho. Então, nós iremos fazer. Maquinário, o vereador Binho já falou, que esperemos que agora ele bote dia 7 de setembro e mostre para nós que não é o que nós temos falando aqui. Mas por que me respondeu a Secretaria da Educação, tem 14 ônibus, me mandaram 9 ônibus que estão regularizados. E os outros, como é que estão? Qual é a situação dos outros ônibus escolares? As crianças, é vida que nós mexemos com vida. Hoje pode acontecer uma tragédia. Aí depois que acontecer, não venha criticar essa casa. Essa casa está fazendo o papel dela, que é fiscalizar, e nós temos fiscalizando. Quero também parabenizar a Secretaria da Agricultura, através do secretário Binho, através do Fábio, o Fábio que nós chamamos o Gordo, um grande homem, um cara competente, que organizou aquele seminário, e muito importante para a agricultura do Norte. Isso que é bom. Mas nós também não podemos estar aqui jogando palavra ao vento, mentindo para o agricultor, dizer para o agricultor que nós vamos conseguir isso, isso e isso, e não é a realidade. Hoje está aí os órgãos estadual, federal, tentando fazer uma negociação das dívidas com os agricultores para trazer benefício aos agricultores de São José do Norte e do estado e de todo o país, que hoje, vocês jovens, se nós não tiver uma agricultura forte e não tiver condições para dar para o agricultor poder produzir, nós vamos ter o dinheiro e não vamos ter o que comer, porque o agricultor vai cansar. Os jovens, filhos de agricultor e agricultora, estão saindo da agricultura porque não conseguem mais se manter, porque o governo não faz uma política para a agricultura que possa, sim, se desenvolver. E na noite de ontem, o presidente foi muito feliz quando falou aqui nesta casa, que nós teríamos que ter uma secretaria
para a pesca. Porque eu, nesses anos de vida pública, não me lembro quando teve alguma Secretaria da Pesca. E o senhor ontem disse aqui que a pesca é rendável, onde traz muito recurso para o município e que nós poderemos também ajudar o pescador. Porque nós temos aqui um vereador que defende a classe dos pescadores. O vereador Irandi, que faz um trabalho magnífico, um trabalho visando ao próprio pescador para melhorar, mas só que, coitado do vereador Irandi, sozinho não consegue. E aí tem a Secretaria da Agricultura e Pesca, mas visa mais a agricultura, não visa a pesca como tem que visar a pesca. E dizer também, eu vi um vídeo, uma live do ex-vereador Luiz, e o vereador Luiz está sempre preocupado com a questão do norte, embora sendo secretário na cidade de Rio Grande. Mas ele é daqui, e ele vinha muito decepcionado do município, lá do vô dele, falando o desperdício do dinheiro público. E temos desperdiçado muito dinheiro público, e ele está certo. E aqui, meu secretário e vereador Paulo Rubilar, o senhor é um vereador de fibra, que fala aquilo e sustenta o que fala. E isto é muito importante. Se eu der um discurso aqui e for falar lá na rua, eu irei falar a mesma coisa. Não irei mudar o meu discurso. Não irei mudar, porque a gente tem que reconhecer aquilo que fala. E eu, se tiver que falar, falo para qualquer um. Eu estou aqui para defender os interesses do município de São José do Norte, como o senhor diz. Não estou aqui para brigar com ninguém, mas quero que as coisas andem. Quero que as coisas vão para o melhor para a comunidade de São José do Norte e para essa juventude que vem aí. E dizer, vereador Bim, mandar um abraço ao nosso deputado Márcio Bialchi, ao deputado Lindemaia, que ajuda muito São José do Norte, não é porque seja do PT, pode ser qualquer um, e vou elogiar sempre aqueles que ajudam São José do Norte, dependente de gostar ou não gostar, mas temos aqui que lembrar as pessoas que ajudam São José do Norte, que traz verba para São José do Norte. E nós temos 2 deputados. E eu digo e vou dizer sempre, não podemos misturar as coisas. PT, direita, esquerda, nós temos que pensar o melhor para o nosso município. E as questões políticas a gente vê lá na hora da eleição. Não podemos misturar as coisas. E dizer, através da sua pessoa, para o deputado Halen, que está nos ajudando muito, e já deu um passo à licitação das lanchas, e aqui nós fizemos o nosso discurso e mantemos aquilo que falamos. Vou ter que terminar com o presidente já está me fazendo gesto lá, e eu gosto de falar, então quero dar uma boa noite a todos, o meu muito obrigado, e que Deus nos proteja. Até segunda que vem. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Neguinho da Saúde. Peço a permissão para o senhor para mim falar daqui mesmo, pode ser? Pois não, presidente. Vereador. Fique à vontade. Dificilmente eu uso a tribuna. Por enquanto ainda não usei nenhum dia, mas um dia eu chego lá. Então, boa noite a todos os ouvintes da rádio, da 5ª secção da Barra ao Capão da Areia, como diz meu amigo Chacrinha. Boa noite a vocês também mais uma vez. Obrigado por ter nos aturado até esse horário aqui. Parabéns por terem vindo e dizer para vocês que a Câmara, acredito que em nome do presidente, vai estar sempre aberta a vocês. O meu gabinete também vai estar sempre aberto a vocês trazerem ideias, reivindicações, e o que eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, vocês podem contar comigo, tá bom, pessoal? Parabéns, professora, por ter trago os alunos, e parabéns aos alunos por estarem até agora nos ouvindo. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito, Neromar, já dizendo que eu não sou líder do governo, tá? Nem quero ser, não sou líder do governo, mas o que é certo, o que é errado, é errado. Então, eu quero dar vereador Neguinho da Saúde, quero dar os parabéns ao nosso prefeito por ter dado as explicações pelas acusações que ele recebeu ontem. Parabéns, prefeito.
Quero dar os parabéns também à Secretaria de Obras, por tudo que tem nos feito aí pela comunidade e mais o que está por vir a fazer. Quero também dizer que a função dos equipamentos que foram colocados, que estavam estragados, e o nosso prefeito colocou que alguns estavam bons. Alguns daqueles equipamentos são da prefeitura e alguns não são. Alguns são alugados e alguns estão funcionando e tem algum lá que não está. Mas o que estava funcionando, ele passou o que está funcionando. É bom a gente sempre, eu sempre digo isso, é bom a gente sempre ver o que está acontecendo, ver o equipamento, ver a realidade da situação para depois julgar. Eu, Neguinho, sou assim. Quero dar os parabéns também ao meu amigo Marcos Galtério Júnior, que é mais conhecido por Caveira. Eu fiz uma reivindicação um dia desses aqui, falando sobre o gerador no posto de Bujuru, porque lá é uma comunidade muito longe do município, e às vezes acontece de falta luz, e hoje ele me deu a notícia que foi colocado o gerador lá. Parabéns, Júnior, parabéns ao prefeito e aos envolvidos por ter colocado esse gerador lá no posto de Bujuru. E dizer também que, como eu já tinha dito para vocês, dizer mais uma vez, frisar mais uma vez, que o gabinete vai estar sempre aberto a vocês, a toda a população também, que estão nos ouvindo de casa. Quero agradecer também ao meu assessor Wesley e a Valéria, por estarem sempre junto comigo. Agradecer também aos amigos vereadores por me aturar, né? Às vezes eu esquento a cabeça, mas eu esquento com razão, porque eu não gosto de injustiça. E pedir mais uma vez, porque eu já pedi outras vezes e peço mais uma vez, para a gente procurar tentar zelar a paz dentro dessa casa, porque fica muito feio. Muitos dos alunos mesmo que hoje estão aqui não assistem nas redes sociais, mas hoje estão aqui, estão vindo para colher algumas coisas que a gente fala, alguns projetos e tudo mais, para tentar procurar fazer um trabalho aí, a gente vir com essas brigas, com essas palavras, perdão, presidente, mas de baixo escalão, na frente deles, fica muito feio isso para todos nós, porque depois a população ainda fica falando mais ainda na rua. Era só isso por hoje. Obrigado, presidente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e a todos que nos assistem de casa, e até segunda que vem. Obrigado, vereador. Hoje não vou pedir para o vice tomar o meu lugar aqui, porque eu não vou fazer uso da palavra, mas eu quero deixar um recadinho aqui para os nossos agricultores, que amanhã é o último dia da inscrição para ganhar a semente de milho. Então aqui eu vou ler a notinha que saiu aqui da secretaria, só que é uma pena que essa notinha ela era para ter ido para as redes sociais, né, para que mais agricultores pudessem saber, porque o prazo foi muito curto da inscrição ali, foi do dia 11 até amanhã, então um prazo muito curto, e os agricultores que estão passando necessidade, com pouco recurso para comprar semente, e agora muitos deles já começam a plantar agora a partir do outro mês, então tem muita gente que planta nessa entre safra aí, e então acho que faltou um pouco ali da divulgação ser mais ampla para todos, e eu vou ler aqui esse recadinho aqui para que os agricultores que estão nos escutando e aqueles também que puderem replicar isso aí para os agricultores será muito importante. A Secretaria de Agricultura e Pesca informa que estão abertas as inscrições para o programa Milho 100%, safra 2025-2026, para sementes de milho e sorgo. O programa disponibiliza variedades de milho, híbridos e transgênicos. E nessa edição, o subsídio da semente é de 100% do valor, ou seja, sem custo nenhum para o agricultor. Então, é muito importante isso. Os agricultores interessados podem se dirigir à Secretaria de Agricultura e Pesca, localizada na rua Dr. Roque Acta Júnior, segundo piso, ali em cima da hidroviária. Tá? Os agricultores sabem muito bem onde é a Secretaria de Agricultura. Com os seguintes documentos: a CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, ou a DAP, que é a Declaração Anual do Produtor Rural. Vigente, que estejam vigente, né? Estejam valendo. Isso a gente se tira ali na Emater. E o talão modelo 15, que é o talão de produtor, e munidos de CPF e identidade, para efetuar as inscrições. O período vigente
para as inscrições era do dia 11 até amanhã, dia 18. E aí mais informações podem ser obtidas ali na SMAP, na Secretaria de Agricultura e Pesca do nosso município, ou se alguém desejar ligar para lá também, o telefone é 3238-1129 e o ramal ali dos 260. Então fica esse lembretezinho aí para todos os nossos agricultores, para que aqueles que tiver vontade de adquirir e fazer o plantio do milho, a semente está disponibilizando aí, o município está disponibilizando através de um projeto da Secretaria Estadual para a doação dessa semente. E eu quero aqui também deixar um abraço especial para o seu Adão e para a dona Cleusa ali do Mercado Medeiros, são os empresários aqui da nossa cidade que vêm batalhando bastante aí, são pessoas que dão bastante emprego aí para a nossa comunidade. Eles têm em torno ali de mais de 10 funcionários, mais de 10 famílias ali são beneficiadas através do mercado deles. Então, quero dar um abraço, mandar um abraço bem apertado aí no coração deles. São pessoas especiais aí, empresários da nossa cidade. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, dia 23 de junho, às 20h30. Então, declaro encerrada a sessão ordinária do dia de hoje, e desejando aí uma boa noite a todos e um bom restante de semana a todos nós.